do céu, venha a nós a tua clemência, faze fluir as graças do teu amor e derrama sobre nós tua misericórdia. Boa tarde, internautas. Hoje é dia 8 de novembro de 2016, o 9º programa Resposta Divina, que tem a finalidade de, através do tarô, baralho cigano e runas, responder as perguntas, tirar as dúvidas das pessoas. E no horário das 15 horas, horário de Jesus misericordioso, vamos fazer o ancoramento da misericórdia divina com a música, né, de Jesus misericordioso, limpando e energizando os oráculos. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, eu confio em vós. Sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Bom, então agora nós vamos começar o programa. Vamos falar do programa 9, né? 9 é a carta do eremita, né? O 9º programa, Resposta Divina. Então, 9 é a carta do eremita, que é o sábio do tarô, né? O 9 é um momento de fechamento de ciclo. E o 9 na numerologia pitagórica é voluntariado, doação, né? Qual que é a diferença do 7 e 9? São 2 números espirituais. O 7 é o número da meditação, da reforma íntima, né? O 9 não, o 9 é um número da doação, do voluntário, de fechar ciclo, né? E a sabedoria do eremita. Então aqui já chegaram algumas perguntas, né? Vamos responder aqui para tirar as dúvidas das pessoas. Vamos lá. É um homem... ele é nascido no dia 29 de julho de 1970. Homem, 29 de julho de 1970, ele é de São Paulo. Então, ele pergunta assim: tenho uma parceria profissional que não está me trazendo lucro. Ao contrário, estou pagando para trabalhar de graça. Acho isso vampirismo. Que as cartas me aconselham? Então, esse homem do dia 29 de julho de 1970, de São Paulo, ele faz uma parceria, mas não está tendo retorno. Então, na realidade, quer saber, continua, não continua? Vamos ver com o tarô a mensagem das 3 cartas do tarô: passado, presente e futuro. Então, esse homem mentaliza ali a parceria profissional, meia, pelo que ele falou aqui, meia vampírica, que ele está pagando para trabalhar de graça, e vamos ver se vai melhorar. Vamos ver se isso aí vai melhorar ou se ele tem que procurar o caminho dele. Então, esse homem mentaliza bem a parceria. E vamos perguntar para o tarô, puxando a energia dos anjos, tá? A energia dos anjos. Vamos lá. Vamos lá. Então, no tarô, olha lá o que sai no tarô. A carta 14, que é a carta da temperança. A carta 20, que é a carta do julgamento. E a carta 6, que é a carta dos enamorados, tá? Então, temperança, julgamento e enamorados,
Tá? Então aqui eu vejo que começou, a temperança é uma carta de paz, uma carta de tranquilidade. Então aqui no passado, uma temperança começou em paz, com uma proteção. A temperança é uma carta de energia dos anjos, de purificação, com equilíbrio, tá? O julgamento é um momento presente dessa pessoa aí que perguntou, esse homem, ele vai ter que tomar uma decisão. O julgamento, tá? Um momento de decisão. E aqui, no futuro, sai a carta 6 dos enamorados. A carta 6 dos enamorados, ela é muito coração, mas ela é pouco prática. Então, aqui não saiu cartas financeiras, que o negócio vai melhorar, que essa parceria vai ser próspera. E aqui tem uma mensagem. O julgamento, né? Julgamento, eremita e lua. São 3 cartas do passado. Tá? Então, às vezes, e é uma carta de comunicação, que o julgamento é regido por Arcanjo Gabriel. Então, olha, comunica com pessoas do passado, antigas parcerias, pessoas que já conhecem seu perfil profissional, e é um momento de diversificar. Qual é a palavra-chave dos enamorados? Diversificar. Tá? Então não é um momento de focar só nessa parceria, tá? Então é um momento de fazer contato com as pessoas que já conhecem você e diversificar. E essa carta, a carta 6 dos enamorados, no tarô, ela é uma das cartas dos prazeres, é os enamorados e o louco. Então, se isso não tá te dando prazer, tá te incomodando, comunicação com o Arcanjo Gabriel, inspiração, você vai estar inspirado para diversificar esse teu trabalho, mas eu vejo que essa parceria, assim, aqui não aparece prosperidade financeira, tá? Então, é legal que você faça isso, comunique e diversifique com... provavelmente as pessoas gostam do seu trabalho, porque os enamorados é uma carta de carga emocional, provavelmente você tem um bom contato com essas pessoas, mas assim, dinheiro, né? Não. Tá? Então, faz esse contato aí com as pessoas do passado. Né? Não vejo muita modificação disso que você falou. Tá? Vamos lá. Olha, outra pergunta aqui. É uma mulher do dia 2 de agosto de 1975. Então, mulher de 2 de agosto de 1975. Ela é de São Paulo. Então, ela pergunta assim: alugo um conjunto comercial para trabalhar, mas desde o começo do ano estou com um problema de infiltração de água na parede externa do prédio. E a janela apodreceu, saindo água e enchendo a sala de água. Nem o síndico e nem a proprietária resolvem o problema. O que devo fazer? Então, pelo que entendi aqui, essa mulher tem um imóvel lá alugado e está com problema, está enchendo a sala dela e ninguém do prédio toma providência. Isso aí está desde o começo do ano. Então, ela quer saber o que ela deve fazer. Falou que nem o síndico e nem o proprietário resolve esse problema. Vamos ver. Então, essa mulher, ela... mentaliza essa sala, tá? Mentaliza o síndico, mentaliza o proprietário. A folha caiu. Então, vamos pedir um aconselhamento para Santa Sara, para o povo cigano, o que ela deve fazer? Com esse síndico aí, com essa proprietária aí que nada funciona. Vamos lá. Então, vamos embaralhar bem. E essa pessoa pensa lá na sala que enche de água. Mentaliza. Vamos lá. Olha, vamos lá. Passado, né? Criança. Presente, cegonha, e futuro, sol, tá? Então, assim, eu vejo que já foi falado, né? Olha, no presente você já falou e já esclareceu a situação, né? Ó. E a criança e a cegonha, ela fala de lugares novos. Procura outro lugar, porque tudo que você tinha que falar, você já falou. Olha, a cegonha
no baralho cigano, é uma carta regida por Mercúrio. A gente fala que é a carta da boquinha, tá? Então, você já, olha, com o Sol, você já esclareceu, né? Então aqui, ó, é para você procurar um novo rumo, ó, novo. E esse novo, ó, e esse novo aqui, o Sol, vai ser tudo de bom, né? O Sol é uma carta muito boa, ó. Você falou que é trabalho, né? Ó, o Sol no arcano menor é as de ouros, tá? Então, às vezes pode ser um lugar, ó, a criança menor, a criança é o pequenininho, mas você vai ser feliz. Eu acho assim, você já falou tudo o que tinha que falar. Então, procura um outro lugar, porque acho que... Sabe por quê? O Sol são pessoas, você está lidando com pessoas Sol. Pessoas que só pensam nela, né? O Sol. Todos os planetas giram, né? Os planetas do sistema solar giram em torno do Sol. Então, eles não estão muito preocupados com você. Eles estão pensando neles, né? O Sol. Então, não tem mais o que falar, já foi falado tudo, tá? Então, ó, o novo com luz. Então, procura um lugar novo que você vai ser bem feliz, tá? E outra, né? Alugado, né? Você aluga aí num outro lugar, pode ser menor, mas você vai ser feliz. Bom, aqui é um homem de 4 de março de 1972. Homem, 4 de março de 1972. Ele é de São Paulo. Sou proprietário de um imóvel que está desalugado desde janeiro de 2016. Já coloquei em várias imobiliárias e até agora nada. Vai demorar? Então ele é proprietário de um imóvel que está desalugado desde janeiro, né? Sei lá, vou fazer 10 meses aí que está desalugado, 11 meses. E ele colocou um monte de lugar aí. Ele quer saber se vai demorar para alugar. Ó, hoje eu trouxe uma coisa diferente, gente. Hoje eu trouxe as cartas de runas. Ó, porque as runas, os símbolos também tem cartas, não só pedra. Porque a runa, assim, tem pedra, tem semente, tem madeira, tem ferro, tem cerâmica, tem concha e também em cartas. Então, vamos perguntar aqui, puxando a energia dos deuses e das deusas nórdicas. Vamos puxando aqui. A energia de Odin, de Mimir. Quem é Mimir, né? Ele é da fonte da sabedoria e inspiração. Né? Vamos perguntando aqui se vai demorar aí para ele alugar esse imóvel. Então, olha lá as runas que saíram, né? Olha, aqui tá meio parado, ó. Essa é uma runa de gelo. Então, uma runa de gelo aqui faz a mentalização do Sol. Mentaliza ali no teu imóvel o Sol ativando, o Sol destacando esse imóvel da rua, né? Que o imóvel seja destacado, que as pessoas que passem ali queiram entrar, conhecer, né? Porque é uma runa de gelo. Mas aqui, ó, a Bercana é uma runa positiva. Vai conseguir. Provavelmente é um inquilino bom, porque a Bercana é a runa da gestação. Pode demorar o quê? A Bercana, ela fala de um tempo um pouco mais longo. Pode demorar uns 2, 3 meses, tá? Uns 2, 3 meses pode demorar. Então, como saiu essa runa de gelo, acho que a coisa está um pouco parada. Então, faz a mentalização do Sol, pensa que aquilo... Quando vocês fizerem a mentalização do Sol, pensa que aquilo já está alugado. Você nunca mentaliza a situação na mão das imobiliárias, não. Você mentaliza a coisa já alugada, tá? E aí agradece ao Sol por ter resolvido essa questão, tá? Então, realmente tá parado mesmo, mas, tá? Fica tranquila que a Bercana é uma carta de fertilidade, é uma runa de fertilidade, mas mais ou menos uns 2 meses, tá bom? 2, 3 meses. Vamos lá. A mulher é uma mulher. Ela é de 16 de fevereiro de 1965. Mulher
de 16 de fevereiro de 1965. Ela é de São Paulo. Ó, estou há 6 anos unida afetivamente com uma pessoa, mas vivemos como irmãos, não temos vida sexual. Há mais de 1 ano. Gosto de conviver com ele no dia a dia, é muito agradável, só que não o vejo mais como homem. Estou cansada, o relacionamento esfriou completamente e procuro ajuda. Então, vamos perguntar aqui para o tarô? Vamos lá, vamos perguntar para o tarô o que ela tem que fazer. Ela falou que é legal viver com a pessoa, mas que não tem vida sexual com a pessoa. Vive que nem irmãozinho, e isso já vai dar 6 anos. E ela não, né, já está cansada. Então, essa mulher do dia 16 de fevereiro de 1965, de São Paulo, mentaliza, né, bem essa situação que você está vivendo há mais de 1 ano, né? Você fala que você vive essa situação aí de irmãozinho há mais de 1 ano. Mentaliza. Vamos ver o que é a energia dos anjos. A energia do tarô vai falar aí pra gente. Vamos lá. Então, olha lá o que sai. A justiça no passado, o mundo e o mago. Justiça, mundo e mago. Então, qual é a interpretação das 3 cartas aí? A justiça é bem isso que você falou. A justiça é uma carta de frieza. A gente fala que a justiça é o gelinho do baralho. Ela é 0 de coração, né? Então, é uma carta gelada, porque ela fala da imparcialidade. Ela é uma carta mental, ela é estratégica. Então, é o que você falou, gelou total. É isso aqui. O mundo, né? Então, talvez aí você e essa pessoa estejam indo para o mundo. Às vezes, né? Procurando o que não tem fora, né? O que não tem dentro, o mundo. Aqui pede para conversar. O mago é conversa, tá? O mago é uma carta regida por Mercúrio. Então, fala para dialogar, para abrir o jogo, né? Acho que já deve ter sido conversado isso várias vezes. Mas aqui fala para conversar. O mago é o número 1 do tarô. O número 1 fala para você trazer uma nova rotina para vocês dois, né? O número 1 fala disso, conversar, dialogar, abrir o jogo, né? O mundo e o mago, né? Porque senão tem uma chance aqui realmente de novas pessoas aparecerem, tá? Então aqui você se lançando para o mundo e o mago é o número 1, pode realmente aparecer porque você está insatisfeita com essa situação, né? A situação justiça esfriou, então pode aparecer. Então talvez você esteja com o coração aberto procurando coisas novas. O mago, deixa eu explicar quem é o mago, né? O mago, ele é muito habilidoso, ele conversa, então às vezes tem que procurar ajuda externa. Às vezes só na conversa vocês dois, porque pelo que eu vi já foi falado tudo, né? Não tem mais o que falar, não é verdade? Então é legal se você procurasse uma terapia de casal, uma terceira pessoa, justiça, que esteja imparcial, que não esteja envolvida no negócio. Tá? Essa justiça, ela pede isso, ela pede uma imparcialidade, uma pessoa que converse com vocês, né? Que é o mago, que converse com vocês, que abra a cabeça do casal para o novo, para ter realmente uma nova chance, né? Porque senão fica na justiça mesmo. Então são cartas de essência positiva. Tá? São cartas de essência positiva. Aqui tem mais uma pergunta aqui dessa série. Tem mais uma dessa série, olha. É uma mulher, 4 de novembro de 1968. Então, 4
de novembro de 1968. Ela é de São Paulo. Vamos lá. Engordei muito devido a problemas profissionais e afetivos. Na realidade, estou comendo os problemas. Me sinto cansada e o meu colesterol e triglicérides estão elevados. Vou conseguir ter o meu peso e minha saúde de volta? Então, assim, ela teve alguns problemas na área de trabalho e também na área afetiva. Então, ela fala que ela engordou, que na realidade ela não está conseguindo resolver o problema, né? Aqui, pelo que ela fala, ela está comendo o problema, né? E está afetando a saúde mesmo dela, porque não é só a gordura, o colesterol, o triglicérides estão alterados. Então, ela quer saber se ela vai conseguir a saúde dela de volta e o peso dela de volta. Vamos lá. Então, essa mulher, do dia 4 de novembro de 1968. É uma mulher de São Paulo. Vamos pedir uma orientação, o que ela deve fazer aí para parar de comer os problemas, né? Não pode comer problema, porque comer comida. Vamos lá. Aqui você vai precisar de ajuda. Olha lá o que sai. A carta 2 dos obstáculos. A carta da criança. Carta da criança. E a carta da aliança. Então, a aliança é ajuda. Então, você tem que buscar uma nutricionista, né? Alguém que te ajude, ó. Iniciando, você tem que se vincular, ó, porque realmente foi desses obstáculos, essas dificuldades, né? Mas aqui tem chance, porque você vai ser ajudada, tá? Ó, a aliança é vínculo legal. E a criança é gente que gosta de você. A criança tem bons sentimentos, então vai ter uma pessoa que vai te ajudar. Essa pessoa gosta de você, tá? Tem sentimentos verdadeiros. E ela vai conseguir aí te ajudar, tá? Então é bem positivo, tá? Dá para voltar à tua saúde e ao teu peso aí, tá bom? Bom, então essa primeira parte aí já foi das perguntas. Eu vou falar um pouquinho da numerologia, né? A numerologia, ela tem uma sequência de 1 a 9. 1 é o comecinho do ciclo e 9 é fechamento de ciclo. Então, eu vou falar um pouquinho da essência de cada número. Vamos lá. O número 1. O número 1 é o primeiro número de toda a sequência numerológica, né? Então, o número 1 fala de inícios, de novidades. Eu falo que o número 1 é o cavaleiro solitário. Por exemplo, no baralho cigano, né? O número 1 é a carta do cavaleiro. É um homem, né? Montado num cavalo que ele tá andando. Então, é o cavaleiro solitário. Então, o número 1, quando a gente vivencia o número, geralmente, a gente consegue resolver as coisas sozinhas. É um número mais individualista, né? É um número mais individualista, mais focado no eu, mas é um número de abertura. É um número que tem que colocar o novo. É o número 1. O número 2 já é um número de parcerias. Quando você vivencia o número 2, às vezes até um ano pessoal, né? Um ano pessoal de vibração 2... é um ano que você tem que ter flexibilidade e adaptabilidade. Já não depende só de você. Não é o cavaleiro solitário que você vai lá, resolve, as coisas estão na tua mão. Não. Um ano 2 você tem que ter as coisas dependem aos dois patinhos na lagoa, né? Você e o outro, né? Então, assim, é um número que fala disso, que você tem que aprender a dividir. No ano 2, quanto mais flexibilidade, quanto mais adaptabilidade você tiver, melhor, tá? Melhor.
Então, o ano 2 fala disso, flexibilidade, adaptabilidade, jogo de cintura, tá? E é bom para fazer. O ano 2, ele é bom para fazer parceria, tá? Mas tem que saber dividir, senão... Ano 3. Ano 3 é um ano de... A carta 3, né? No tarô. Quem que é a carta 3 do tarô? É a imperatriz, né? A imperatriz é expansão, crescimento. Então, um 3, quando a gente está vivendo um 3, no ano pessoal, na numerologia, geralmente é bom se sociabilizar. O 3 traz isso. O 3 traz a sociabilidade, né? Então, se sociabilizar, traz criatividade. Uma outra coisa que traz, às vezes, no 3, se a pessoa não tem criatividade, ela vai ter criatividade. Que o 3 traz a criatividade. Então, a parte artística, a parte de teatro, né? Então, a parte artística, a parte de teatro, é bem bacana, né? Tudo que é não muito mecânico. E o 3 é o social, é expansão, crescimento, ideias criativas, né? É diferente do 1, né? Porque o 1, às vezes, você tem que ficar mais sozinho. É o cavaleiro solitário. Então, acho que você fica só. Mas o 3 já é o contrário. O 4 é um número de organização, tá? O 4 é um número de trabalho árduo. Quem que é o 4 no tarô? É o imperador, né? O imperador, no ciclo evolutivo do tarô, ele é o dinheiro do baralho. Ele é uma carta de proteção material. Ele é o dinheiro, né? Mas o 4, na realidade, ele não é o número do dinheiro, porque tem o número do dinheiro, que é outro número que eu vou chegar. Mas o 4 é trabalhar. E o 4 é tentar se fixar. Então, o ano 4 é bom para prestar concurso público, coisas fixas, tá? Então, o ano 4 é bom para isso. Coisas fixas, coisas mais sólidas, né, gente? É o quadrado. É o quadrado, né? Então, o ano 4 é o quadrado. Então, organização. O 4 traz um período de organização, de você se centrar em coisas sólidas. O 5 é um número de mudança. O 5 é um número de movimento, né? Transformação. Então, a coisa 4, né? Que você vem de um 4. A coisa 4, que está muito fixa, que está muito parada, que está muito estagnada, né? É um período que você tem que fazer as transformações, tá? Mudar se a coisa está muito parada. Então, é um número de mudança, de movimento, de transformar. Olha, não é um número de cortar. Cortar tem um número, tá? Que eu vou falar. Mas esse não é de cortar, é transformar o que está estagnado, tá? Movimentar. O 6, né? O número 6. O número 6 é o número da família, né? O número 6 é um dos números afetivos. Muitas vezes, quando a pessoa está sozinha, né, muito tempo, geralmente no ano 6 ela arruma namorado, é um número de carga emocional. Por exemplo, no tarô é os enamorados mesmo, né? Que os enamorados no tarô é um número de carga emocional, né? É uma carta de carga emocional, tá? O 6. Então, o 6, você tem que se voltar para quê no 6? Para a família. Você tem que se voltar para a família, para as coisas, resolver as coisas familiares, coisas que estão pendentes no amor, coisas que estão pendentes na família, tá? Porque assim, se a gente não resolve naquele ano 6, que está propício para isso, questões de amizade, afetividade, tudo que envolve coração, aquilo vai se arrastando e vai cada vez piorando. Então, o ano 6 é mais para focar no coração, né? Um ano 7. O ano 7, o pessoal fala, ano 7 não acontece nada. Acontece. Porque o 7 é o primeiro número da espiritualidade, né? 7, 9, 11, 22. Então, o 7, ele fala disso.
ele fala para você fazer a meditação. O 7, quando a gente vive o ano 7, a gente faz uma reforma íntima, tá? Então, o 7 é você evolui espiritualmente. Então, com essa reforma íntima, você começa a analisar o mundo de outra maneira, as pessoas de outra maneira, as situações de outra maneira. É um ano que você se espiritualiza mais. Mesmo quem, assim, eu não frequento nada, mas nesse ano 7, às vezes a pessoa tem vontade de ir para um templo, uma igreja, uma religião, uma filosofia, uma doutrina, tá? Então, o ano 7 traz isso, tá? O ano 7 traz esse momento aí, né? E ele fala disso, da meditação. E por que o pessoal fala, não, é só meditar? Não, não é. Porque você fazendo a sua reforma íntima, a sua evolução espiritual, você vai olhar o mundo de uma outra forma e tem coisa que você não vai mais aceitar. Tem coisa que não dá mais para engolir, a gente fala. Então, o ano 7, ele não é um ano tão paradinho assim, um ano tão mortinho como o pessoal fala. Então, através da espiritualidade, né, da tua reforma íntima, da tua yoga, da tua meditação, da tua viagem interior com a tua centelha divina, você se transforma, né? Você vai se transformar e aí você vai ver o mundo diferente e não aceitar. Então, tem muitas transformações. O que às vezes você aceitava antes, você não aceita, você muda a cabeça, você evolui espiritualmente, tá? Então, o ano 7 é tudo isso. O ano 8, ele já é um ano mais material, tá? O 8, ele é o ano do dinheiro. Então, geralmente, a pessoa se volta mais para as coisas terrenas, materiais, né? Por exemplo, aquele símbolo, né, do infinito, Lemniscato, né? O 8, né? O símbolo do infinito. Então, pode aparecer o quê? Infinitas oportunidades para você crescer materialmente. No tarô, né? Qual que é a carta número 8? É a carta da justiça, né? É a carta da justiça. É uma carta... O ano 8 é bom para resolver esses problemas também, né? Quem tem problema na justiça, quem está com ações pendentes, o 8 é bom para isso, porque vai estar muito mais mental. Então, por exemplo, o que acontece no 8? Você vai estar bem mental. Tá ótimo, bem mental. Mas o que acontece? Você vai estar meio gelado de coração, né? Diferente do 6. O ano 6, você tem que o quê? Você tem que, emocionalmente, né? Se reconciliar com pessoas, emocionalmente resolver as questões familiares. Isso é um 6. É um número emocional, né? E o 8... já é um número mental. Então, o que acontece às vezes no ano 8? A pessoa fica um pouco fria demais. Os relacionamentos, o casamento, os amigos esfriam um pouco, sabe? Então, essa é a tensão do ano 8. É propício para ganhar dinheiro, é propício para as coisas da justiça, mas realmente é um ano que você tem que tomar bastante cuidado. Tomar muito cuidado, tá? Para não esfriar demais. As pessoas me perguntam a diferença, né, do 2 e do 6. Porque o 2 são os dois patinhos na lagoa, né? O 2 fala disso. Os dois patinhos na lagoa. É um ano mais afetivo? Não, o 2 é parceria. É parceria. O 6, ele é mais afetivo. Tá? Então, o 6 é mais afetivo que o 2. E o ano 9, que é outro número que eu falei da espiritualidade. A gente está nesse programa número 9, Resposta Divina. O ano 9, a gente então vive um ciclo na numerologia, de 1 a 9. 1 é começo do ciclo e 9 é o fechamento do ciclo, né? Então, o 9, geralmente, quando o pessoal fala assim, as coisas saem da vida. Essa é a diferença do 5 e do 9. O 5 é um número de transformação, tá? Então, o 5, ele é um número de transformação, de mudança.
O 5 é o número de transformação, mudança. Então, não é cortar, romper, ele transforma. O 9 não, o 9 é ruptura. Então, aquela coisa que está parada, estagnada, a gente fala aquela coisa que está deteriorada, sai da nossa vida. Por isso que o pessoal fala, a casa caiu mesmo, né? A casa caiu. Porque às vezes eu falo, nossa, mas isso rompeu. Pois é, mas não estava bom, não estava firme, não estava com raízes, né? Tá? Então, é um número, assim, que realmente é um pouco difícil, porque você está fechando um ciclo. Porque você está, no 9, você está fechando um ciclo para começar outro ciclo, tá? Para iniciar um outro ciclo. Então, realmente, o 9 fala disso. Tirar o velho para começar um novo. Então, sempre que eu dou aula, eu falo, gente, o 9 é assim, ó. Você tá lá com o seu armário cheio de roupa velha, fora da moda, tá horrível. Aí você vai lá no shopping e vê um monte de coisa bem legal nova. A coleção inteira você quer comprar. Dá para comprar as coisas novas? Não. Você tá com o armário cheio de coisa velha, né? Então o 9 é isso. O 9 é o ano da faxina, tá? O 9 é o ano da faxina. Então, é o momento de você tirar as coisas, tá? É o momento de você tirar, de você limpar as coisas. Para que o 1, né, o momento de transição, 9 fechamento e 1 em começo. Para que o 1 entre. Porque se você limpar seu armário, você não tirar as coisas velhas, não dá para pôr a coleção nova que você viu linda do shopping, tá? Então, às vezes um ano difícil, que você tem que romper, né? Por exemplo, no tarô, o 9 é o eremita, que é a primeira fase do fechamento do ciclo, tá? Então, o 9 traz esse momento, traz um momento de fechamento de ciclo, tá? E agora, eu queria falar também um pouquinho da consulta aqui que eu faço na Pax, né? Com tarô, baralho cigano, runas, né? A consulta. O tarô na mandala astrológica, o baralho cigano para responder as perguntas e as runas para finalizar. Como eu mostrei no programa passado, né, a gente tem aquela toalha da mandala astrológica, né? Tem a toalha, tem as casas, né? As casas astrológicas. São 12 casas terrestres da astrologia. Então, vamos falar um pouquinho de cada casa. O que tem em cada casa? Então, quando eu coloco o tarô, né, que eu faço esse trabalho de terça-feira aqui na Pax, eu coloco o tarô, ele vai falar sem a pessoa precisar falar nada. Ela vai falar um pouquinho de cada setor. Porque as casas terrestres da astrologia, elas são casas que falam dos setores da nossa vida. Então, a casa 1, ela vai abrir a consulta, né? Ela vai dar uma mensagem geral, uma mensagem de orientação geral. Geralmente a casa 1 é o que a pessoa está vivendo no momento e ela dá uma dica muito importante, porque a casa 1 na astrologia é o ascendente. O que é o ascendente? O ascendente é a máscara da pessoa, né? O que a pessoa aparece, não o que ela sente. O ascendente é o que ela aparenta ser, não o que ela está sentindo. Então, na casa 1, quando eu abro a mandala com tarô, a carta do tarô vai dar uma dica se ela deve agir, como deve agir, se deve ficar quietinha, dá uma dica de padrão de comportamento e o que a pessoa está vivendo, tá? A casa 1 é como a pessoa enxerga a vida, né? É como ela enxerga todos os setores no tarô, né? No tarô, na mandala astrológica, tá? A casa 2 é o dinheiro. São os valores materiais. Então, a casa 2 vai falar disso, do dinheiro que ela tem no banco, do dinheiro. A casa 2 é o dinheiro que ela ganha trabalhando, tá? É o dinheiro do trabalho dela. Porque tem o eixo 2 e 8. A casa 8, né, é o eixo astrológico. Já é o dinheiro que vem, por exemplo, de herança, que ela não trabalhou para ter. O dinheiro que vem do testamento, o dinheiro da aposentadoria, sabe? A 2 não, a 2 é o dinheiro, são os valores materiais.
Então, dependendo da carta, vê se a pessoa tá com sorte para ganhar dinheiro, se ela tem que economizar, né? Tem cartas assim, né? Que tem que economizar. Tem cartas que tem que investir. Então, na casa 2, a gente fala disso. A gente fala desse momento financeiro da pessoa. Então, dá uma orientação do dinheiro. Na casa 3, fala... A casa 3 é a casa de Mercúrio, de Gêmeos. É como ela deve se comunicar... E fala dos relacionamentos. Relacionamentos com irmãos, amigos íntimos, parentes, vizinhos, tá? Irmãos, amigos íntimos, parentes, vizinhos. E a casa 3 é a energia dessas pessoas, né? A casa 1, que eu falei lá no começo, é a energia da pessoa. Como ela vê o mundo, a energia que ela tá. A casa 3 não. A casa 3 é a energia... que ela é dessas pessoas. E na casa 3, a gente também fala do deslocamento dela, se está muito agitado, né? O deslocamento vai para cima, vai para baixo. Fala do marketing pessoal. Então, vamos supor, a pessoa que está mandando currículo, que está fazendo entrevista, né? Então, vai falando do marketing pessoal da pessoa. Ela o que ela tem que fazer para divulgar, né? Então, isso é a casa 3, a casa de Mercúrio, e como ela deve se comunicar com essas pessoas. E fala dessa energia, irmãos, amigos íntimos, parentes e vizinhos. A casa 4 fala sobre a mãe da pessoa, né? A casa de Câncer. Fala da família da pessoa, aonde ela mora, com quem ela mora. Então, a casa 4, né, eu falo que é o íntimo do íntimo do íntimo. É dentro da casa, dentro da família, é a mãe dela. Então, a casa 3 são irmãos. A casa 4 é a família e a mãe, tá? Aqui também a casa 4, né, num mapa astral, né, fala da infância, das origens dela, né? Então, como está o ambiente familiar, né, é a casa 4. Aqui, né, teve várias perguntas de imóveis, de locação, tal. A casa 4 fala de assuntos imobiliários. Compra e venda de imóveis, né? A casa 4 fala de compra e venda de imóveis, de locação. Então, por exemplo, dá para ver já na mandala se vai demorar, se não vai demorar, né? Dá para analisar ali na casa 4. E fala principalmente da mãe e da família, das pessoas próximas. Na casa 5, a casa 5 ela fala dos filhos, a pessoa que tem filhos de sangue. Porque a casa 11, né, que é o eixo, 5, né, e 11. A casa 11 são os filhos adotivos, tá? Os filhos de sangue é a casa 5. Na casa 5, a gente vai falar dos prazeres da vida. A gente fala da casa 5, é o tudo de bom. A casa 5 é assim, é o lazer, é o hobby. Então, por exemplo, se sai uma carta mais amuadinha, a pessoa não está tendo prazeres na vida, ela só está tendo deveres, né? Os prazeres, ela não está tendo, né? Então, dependendo da carta. E a casa 5 é a primeira casa da parte afetiva. A casa 5, ela fala de namoro, flerte, paquera, fala de meio social também. Então, namoro, flerte, paquera, meio social. E, por exemplo, o teatro, a parte da criatividade, né? É a casa 5, tá? Então, se a pessoa... eu vou entrar num curso de teatro, você tem que ver a casa 5. Outra coisa da casa 5, ela fala de artesanato, de tudo que é coisa assim, diferente, teatro, cinema, os prazeres, né? A casa do tudo de bom, se dar bons ao coração. E principalmente, quem tem filhos é a casa dos filhos e quem está namorando é o namoro, o flerte, a paquera, tá? Na casa 6, a casa 6 é trabalho. A casa 6 é o dia a dia, o corre-corre, a rotina. Como que a pessoa, ela está vivendo aquela rotina. Como ela está vivendo aquela rotina. Então, aí sai no tarô a energia daquela pessoa, dá a dica, como ela tem que fazer para resolver os problemas do dia a dia. Na casa 6, fala de subordinados. A casa 6 da mandala astrológica, os subordinados, né? As pessoas que trabalham para ela, o ambiente de trabalho, com quem ela trabalha, é tudo casa 6.
E também na casa 6, ela fala da saúde, corpo físico da pessoa. A casa 6 fala disso, do corpo físico, da matéria mesmo da pessoa. E ali está o médico, por exemplo, se ela vai fazer uma cirurgia, se ela vai começar um tratamento, tudo que é o médico, cirurgia, tratamento, remédio, é tudo casa 6. É a saúde do corpo físico da pessoa. E também a casa 6 fala dos bichinhos de estimação, né? Dos bichinhos de estimação. O gatinho, o peixinho, se tá doente, se tem alguma coisa, a gente vê na casa 6, os bichinhos de estimação. A casa 7 é uma outra casa que fala do quê? A casa 7, ela fala já do casamento. Então, na casa 5, a gente falou do namoro, flerte, paquera. E a casa 7 são os compromissos mais formais. A casa 7 são os compromissos mais... então, é um noivado sério. Não é só casamento, a casa 7, mas é um noivado sério, um compromisso sério, uma coisa séria, tá? Então, isso é a casa 7. A gente fala que é o eixo astrológico, 1 e 7. 1, você, o 7 é o outro. Então, vê como que tá a tua energia e como tá a energia do outro, das pessoas que você tem um compromisso afetivo mais formal. A casa 7 também, para quem tem, por exemplo, a ação judicial, tal, é o advogado da pessoa. Se o advogado está trabalhando, se o advogado não está trabalhando, se a petição inicial, né, a entrada da ação, a petição inicial, se ela foi bem elaborada, é tudo na casa 7, tá? E também ainda na casa 7, ela fala de sociedade, parceria para ganhar um dinheirinho, sociedade comercial, tá? Então, se tá bom para fazer parceria, se não tá bom. Então, dependendo das cartas, né? Se são cartas muito isoladas, muito paradas, a pessoa tem que ficar na dela, assim, né? E se foram cartas mais rápidas, tá bom para movimentar a sociedade, a parceria, tá? Na casa 8, a casa 8 na mandala astrológica com tarô fala das emoções, do sentimento, é o corpo emocional da pessoa, tá? São as emoções, são os sentimentos, o que ela tá sentindo. Então, na 6, quando eu faço esse trabalho aqui na Pax, na 6 é o corpo físico, tá? Na 6 é o corpo físico. Aqui na 8 não, é o que ela sente. Ó, na 1 é o que ela aparenta ser. É a máscara, é o ascendente, o que ela está aparentando. Na 8 não, tá? Na 8 é o corpo emocional. São as emoções, são os sentimentos dela. A 8 também fala do noturno, né? Na hora que a gente dorme, a gente tem que ser esperto, aproveitar até a hora que a gente dorme. Porque a hora que a gente dorme, todo ser humano tem um desdobramento, chama. O espírito, ele é preso por um cordãozinho fluídico, né, prateado aqui, tá? E ele vai, né? Ele vai dar umas voltinhas. Então, não é que à noite a gente fica sem espírito. Não, a gente tá com o espírito, mas faz o desdobramento. Por isso que, às vezes, esse nosso espírito, ele sai desse corpão grosseiro e ele vai, né? Ele vai caminhar, ele vai dar as voltinhas. Por isso que às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu tive um sonho, a pessoa parecia que estava no meu quarto, né? Tava mesmo, você foi lá conversar com a pessoa, em espírito, né? Em espírito você foi conversar com a pessoa, tá? Então, é isso. Então a gente tem que ser esperto, né? Até na hora de dormir, aproveitar. Então é legal, dependendo do que sai à noite, às vezes se a pessoa tem um sono agitado, ela não consegue dormir. Então a gente dá as orientações na consulta aqui na Pax sobre isso também, tá? Sobre o noturno, não só o diurno, né? O noturno. Tá? E a casa 8 é a casa do escondidinho, daquele relacionamento secreto, dos amantes. A casa 8 é isso aí. E ela fala também da sexualidade. Então a gente vê se a pessoa está sexualmente satisfeita ou não, tudo na casa 8, tá? Então a casa 8 fala de bastante coisa e principalmente das emoções, do corpo emocional. Na casa 9, a casa 9 é a espiritualidade em geral. A casa 9 é religião, filosofia, doutrina, tá? Então, por exemplo,
Maçonaria, casa 9. Religião, católica, espírita, umbandista, né? Religião. Todas as religiões, filosofias, doutrinas, tudo na casa 9, tá? E a casa 9 é regida por Júpiter, é o juiz. Então, ali é a sentença final. Por exemplo, a pessoa tem um processo, a petição inicial, o início do processo, a petição inicial é a casa 7. É o advogado ali, começa o advogado que entrou com a ação. A casa 8, né? A casa 8 é o andamento do processo e o Ministério Público. Então, se o Ministério Público vai estar a teu favor, se não vai estar a teu favor, o andamento. E a casa 9 é Júpiter, né? Zeus, né, gente? É o juiz. Então, ali a sentença, ali numa ação judicial na casa 9, a gente vai ver se tem acordo, se não tem acordo, se vai para a justiça, se ele vai ter julgamento mesmo do juiz, tá? Então, isso tudo é a casa 9. E a casa 9 ainda fala do teu contato com o exterior. É o eixo, tá, gente? 3 e 9. 3 é os lugares próximos, o Brasil. Lugares próximos, né? É a casa 3, tá? Ah, eu vou viajar 100 quilômetros da minha casa para trabalhar. Você tem que ver a 3. A 9 não. 3.000 quilômetros para frente já é a casa 9. Tá? Então, às vezes, para ir para o Nordeste já é a casa 9, né? Porque não é só exterior. Eu vou para Fortaleza. Pois é, então vamos ver a 9, se você vai para Fortaleza, né? Que dá mais ou menos uns 3.000 quilômetros, sei lá, né? Daí é longe. Então, é isso. Então, você vê o teu contato com o exterior. Por exemplo, a pessoa, ela vai trabalhar... eu tenho um contrato, tá bom para trabalhar no exterior? Tá bom para estudar no exterior? A gente tem que ver a casa 9 da pessoa. Então, esse trabalho que eu faço aqui na Pax, ele é bem completinho, já logo na primeira, sem a pessoa perguntar nada. A casa 10 é a carreira da pessoa, é o futuro profissional. O que é a casa 10? É o teu dia a dia, o teu corre-corre, é a casa 6, né? É a casa 6, mas lá na frente, é o futuro profissional. Então, dependendo... E a casa 10, né? É a tua chefia. É as pessoas a quem você se reporta. Então, a casa 10 é isso. As pessoas com quem você tem que se reportar, é o chefe. A casa 10 é a estrutura da empresa que você trabalha. Então, se os chefes estão querendo demitir, se estão querendo contratar, é a casa 10. Tá? Qual é a diferença da 6 e da 10? A 6 é o teu trabalho, é você lá naquela rotina, os seus subordinados. A casa 10 não, a casa 10 é chefia, estrutura da empresa. Então, por exemplo, se a pessoa vai ser demitida, se não vai ser demitida, é tudo casa 10, tá? E a casa 10, ela é muito importante, porque a casa 10, ela fala de um momento, é a tua máscara profissional, como as pessoas devem te ver profissionalmente, tá? É a máscara profissional da pessoa. Então, como ela deve se portar? Então, dependendo da carta, fica quieta, mostra teu conhecimento, fale. Então, dependendo da carta, dá uma dica como você deve se portar, né, para o seu chefe, no seu trabalho. E na casa 11, a casa 11 são os projetos futuros, né? São os sonhos. A casa 11 na mandala astrológica quando a gente joga tarô é tudo misturado. É o projeto de vida íntima, a vida particular e a vida profissional. Então são os nossos sonhos, tá? Então, dependendo, fala, olha, eu tenho um projeto que ele está em andamento. Esse projeto vai dar certo? A gente vê na casa 11. Tá? Então, na casa 11, dependendo da carta, vai dar, não vai dar. É mais ou menos isso. A casa 11 também fala dos conhecidos na área profissional. Não é aquele que você convive dia a dia. Aquele que você convive dia a dia no trabalho é a casa 6. Tá? A casa 11 não, são os conhecidos na área profissional. E a casa 11, por exemplo, para quem faz trabalho voluntário... Né? Por exemplo, de quarta-feira eu faço trabalho voluntário. Toda quarta-feira eu faço lá meu trabalho voluntário. A casa 11 são os trabalhos voluntários, né? Então, ONG, trabalho voluntário. Então, às vezes até no trabalho que é voluntário dá problema, né? Então, a casa 11 é isso. Fala de ONG, trabalho... Qual é a diferença
da casa 9, né, que é a espiritualidade. A casa 9 é onde a pessoa vai orar. A casa 11 não, onde ela vai fazer o trabalho de voluntariado. E na 12, na mandala, né, com o tarô, é o corpo mental e espiritual. Então a gente vê se a pessoa tá com a cabeça boa, se não tá, e como que tá o mentor. A casa 12 fala dos mentores espirituais, hoje o guardião da pessoa, tá? E também de todas as terapias complementares, tá? Então, se tá bom para ela fazer acupuntura, meditação, floral, limpeza com reiki, ali sai, na casa 12, as terapias complementares. Então, esse aí é todo o trabalho da mandala astrológica, né? Então, dura mais ou menos 40 a 50 minutos só para mim abrir a mandala astrológica com tarô. Então, sai muita coisa sem a pessoa perguntar. Sai bastante coisa. Aí, depois, se não sair alguma coisa, a pessoa pergunta, eu respondo com o baralho cigano e fecho com as runas, tá bom? Então, é uma consulta bem completa de 1h30 que eu realizo aqui na Pax toda terça-feira. E agora vamos falar dos signos, né? Vamos dar uma mensagem aí da semana para os signos. Então, o signo, primeiro, né, conforme a mandala astrológica, fogo. Quais são os signos de fogo, né? O Áries, né, o ariano, Leão e Sagitário. Então, o ariano, o leonino e o sagitariano. Vamos ver o que o tarô fala para eles nessa semana? Vamos lá. Olha lá, a carta do Papa. Carta 5, mudança, conciliações, né? A gente fala assim, né, que o Papa no tarô, o Papa é do deixa disso. Ó, deixa disso, vai. Vem cá, dá o dedinho. Vamos ficar de bem. O Papa sai do de mal, vai pro de bem. Ele promove a paz, ele promove o acordo, ele promove a conciliação. É uma carta muito positiva. E é uma carta de moral e ética, fazendo as coisas tudo direitinho. No tarô, no ciclo evolutivo do tarô, que é o ciclo evolutivo do homem mesmo, né? Cada cartinha é uma fase. É a carta de maior proteção espiritual. Então, vocês vão ter proteção. E é o momento de conciliar. O momento de rezar, né, gente? O Papa, não precisa nem falar para dar uma rezadinha, né? Não custa nada. E na casa... agora vamos falar dos signos. Ó, então, fogo pela mandala astrológica, tá? Seguindo a sequência. Terra. Quais são os signos de terra? Touro, Virgem e Capricórnio. Então, Touro, Virgem e Capricórnio, signos de terra. Vamos ver aí o que a semana fala para esses signos de terra? Baralho cigano. Vamos puxar a energia da Santa Sara. Aqui, vamos puxar? Vamos lá. Ó, o peixinho. O peixinho é dinheiro. Então, investe no trabalho, cria uma nova fonte de renda. E o peixinho não é só dinheiro, gente. O peixinho são os nossos valores, é muito parecido com o Papa, valores morais, valores éticos, tá? Então, façam as coisas certinhas, ó. Porque, olha só, é um 7, 34, né? 34, 4, 5, 6, 7. Então, também é a ética profissional, a ética na família, a gente tem que ter ética. E aqui, dinheirinho, né? Entrando, investe no trabalho, tá? Dinheirinho. E faz as coisas direitinho, para dar certo, né? Então, fogo, terra, ar, né? Quais são os signos de ar? Gêmeos, Libra e Aquário. Isso pela mandala, pela ordem da mandala, tá bom? É a mandala em ordem. Então, Gêmeos, Libra e Aquário. Vamos ver aqui, pedir ajuda pro Odin aqui, pra mensaginha da semana. Olha só, a runa de Tyr, daquele deus nórdico, da coragem, da ousadia. Vai em frente, ó. Olha, eu tô no caminho certo? Tá. Né? Ó, é uma flecha, siga a flecha, né? E é uma runa de movimento, agility, tá? Movimenta. Você tá na direção certa, é uma runa de fogo e é uma runa onde essa semana você tem que ter coragem, ousadia, vai em frente, tá? Siga, você está na direção certa, tá? Então, fogo, terra, ar e qual que é o último? Água. A água, quais são os signos de água na ordem, né? Na ordem da mandala. É o Câncer, né, o canceriano, o escorpião e o peixes, tá? Então, Câncer, escorpião e peixes na ordem da mandala astrológica. Vamos lá. Vamos ver o tarô. O julgamento para os signos de água. Resolva as questões do passado. Sabe aquela questão, aquela situação que você está levando com a barriga, está empurrando, aquilo vai dar um trabalho, tá com uma preguiça de resolver? Tá bom para resolver.
tá? E o julgamento, ele é regido por Arcanjo Gabriel. Então você vai ter uma boa comunicação. Então essa semana dialogue com as pessoas. É uma carta mediúnica da inspiração. Então a inspiração é um tipo de mediunidade que vem de dentro para fora. Tá? Ou de fora para dentro, desculpa, de fora para dentro. Então a inspiração, por que ela vem de fora para dentro? Porque você é meio que teleguiado para estar na hora certa, falando a coisa certa com a pessoa certa. Inspiração de Arcanjo Gabriel. Então resolva, essa carta fala de família, de origens, de coisas do passado. E ela é uma carta boa, porque vocês dialogando, uma carta muito boa para conversar, vocês dialogando, vocês vão conseguir resolver coisas pendentes, tá certo? Então, vamos encerrando aí o trabalho desse nono, né? E na próxima semana, o 10º programa, ó, 10, nota 10, hein, gente? Nota 10, certo? Nota 10. Nós vamos para o 10º programa. Então, até o 10º programa, resposta divina no mesmo horário, 15 horas, tá bom? Obrigada pela atenção. Que se abram para nós as comportas divinas e do céu venha a nós a tua clemência. Faze fluir as graças do teu amor e derrama sobre nós tua misericórdia. Que se abram para nós as comportas divinas